Fala, turma, vamos aqui nessa sexta-feira encerrar a semana com a leitura do mercado agro e com algumas considerações a serem feitas, tá? É muito bacana nesses últimos dias, né, para alguns ativos, mas vamos olhar assim no contexto geral, tá? O mercado de Chicago vem registrando nos últimos 3 dias alta, mas a gente vai tirar um pouco essa lupa, porque olhar só os últimos 2, 3 dias é bom, mas não é o suficiente. Tá? Isso está atrelado a uma série de fatores de demanda, mas de oferta e demanda, mas vamos usar a nossa leitura de gráfico para poder ajudar e auxiliar melhor. Olha só, milho no semanal, ele está debaixo da média de 400. A gente fez uma mínima, uma marcação de preço mínimo aqui das últimas semanas, uns 51 e 76, né? Isso, ó, 51 e 70, vai, para ser mais exato. 51 e 70. Só que para o preço melhorar, por mais que a gente tenha alguma reação nos últimos dias, ele precisaria estar acima dessa média de 400. Então esse range que eu fiz aqui, para mim só interessa se ele realmente ele vai me mostrar um movimento melhor do preço se ele sair desse range, fazer esse rompimento com confirmação, tanto para cima quanto para baixo. Tá? Do jeito que ele está aqui, longe da média de 50, que é essa média vermelha que você vê na tela, ele para mim significa que o preço está lateralizado esperando essa média chegar. Para ele voltar a essa média, ele precisa ficar acima da média de 400. Então aqui na sua tela tem 3 médias. A de 50 que é vermelha, a 200 que é azul clara e a azul escura é 400. Eu vou até deixar esses meu risquinho aqui de uma outra cor diferente, vou pôr laranja, para que possamos conversar e analisar melhor sobre isso. Tá? Então, vou tirar esse desenho aqui para a gente ter esse contexto. Isso no aspecto semanal, né? Que é uma leitura macro dessa situação. Então, aqui, ó, ele precisa perder esse range, sair do caixote, literalmente, para que eu possa interpretar uma melhor nesse preço, tá? Pode ser um fundinho duplo aqui, e aí ele faz isso aqui? Pode, mas ele precisa confirmar isso, né? Então, vamos trabalhar com a seguinte ideia. Nesse momento, o preço do milho ele está na casa aí dos R$ 54,05, só que para ser melhor, a gente pode acompanhar, né, as notícias, a reação do mercado em Chicago, a questão que lá vai ser, tá com essa seca, então o preço deve melhorar. Porém, olha só, eu preciso que esse preço fique fora dessa caixa para que eu entenda que ele possa ir lá buscar a média de 50, tá? Do contrário, se ele perder essa região, esse caixotinho, voltar, confirmar e romper esse fundo anterior, ele vai confirmar que continua na tendência de baixa. Legal? Então é um ponto não muito favorável, né, para pensar assim, vou me posicionar comprado. Eu me posicionaria comprado somente, né, se alguma dessa situação acontecer fora dessa lateralização de semanal. Quando eu trago isso para o diário, para a gente ter uma lupa dentro disso, ó, então olha só como que esse otimismo ele pode ser um otimismo fake, né, vamos falar assim, um otimismo um tanto cedo demais para ficar alegre, porque olha só, nos últimos 3 dias a gente teve alta e isso é maravilhoso, só que o que essa alta significa dentro de um caixote desse? Muito pouco, porque ele pode vir até os 59 aqui, até mesmo nos 60 e voltar e ficar aqui dentro. A gente tem uma média de 50 totalmente flat aqui dentro, que não traz nenhuma direção de preço, simplesmente confirmando, reforçando que o preço está lateral e assim ele pode ficar aqui dentro, tá? Então eu vou fazer o desenho desse caixotinho aqui que você está vendo, ele está preso aí, tá bom? Milho está preso aí dentro nessa situação. Para os próximos dias, a gente esperaria pelo menos ele romper os 55,23, 55,50 e ficar acima disso. Se ele não fica acima disso, de fato perde-se o interesse, tá? Em pensar em compra aí.
Por mais que, nesses últimos 3 dias está em alta e tal. Mas é isso que eu estou falando, ó, 3 velas positivas, né? São os últimos 3 dias positivos. Mas olha aqui que tristeza. Né? Olha o tanto que ele caiu, entendeu? Então, cuidado quando as notícias trazem algo do tipo, né? O mercado tá otimista, né? São 3 dias consecutivos de alta. Olha aí, 3 dias consecutivos de alta dentro desse cenário aqui, né? Literalmente é levantar a mão quando você está no fundo do poço. Vamos lá passar para a soja. Vou pôr aqui semanal também para a gente trazer. Né? Um pouco parecido, obviamente, tem um gap de preço muito grande, né? Eu concordo. Né? Ele está sendo praticado nesse momento. Deixa eu passar aqui para real. Ele está sendo praticado aqui a 67,10, né? No semanal também é uma semana positiva, muito boa, né? Só que ainda ruim quando a gente olha pelo gráfico, que é o que a gente utiliza como leitura. Então, pelo gráfico, ainda não está bacana, ainda precisa melhorar muito para a gente ter um contexto melhor. Quais são os fatores positivos que nós temos aqui na soja, na leitura do gráfico? Olha, semanal nós temos fundos ascendentes, bacana. Quanto mais manter esse ritmo, melhor. Tá vendo que tem resistências em cima de uma linha horizontal. Então ela está batendo essa linha horizontal, ela não está fazendo novos topos, mas os fundos estão ascendentes, ou seja, pressão de baixo para cima, pressão compradora, né? Então estão absorvendo esses lotes. Se esse tipo de padrão quando ocorre, é acima de 72% de rompimento da linha horizontal. Então ele pode romper, bater nas 50, voltar e confirmar. Isso pode ocorrer. Nesse cenário agora é a probabilidade maior. E isso aí desencadeia outros fatores, que é a oferta e demanda do mercado, né? Nada mais é que a gente está lendo a oscilação de preço. Vamos lá, vamos trazer agora o seguinte. Para o diário, a gente vai ver isso daqui. Então, no diário, durante a semana, 5 pregões, a gente teve um positivo, um outro negativo, que estava em cima das 50, e os últimos 3 dias de quarta-feira para cá, positivo, tá? Então, isso mesmo. O que a gente está enxergando nesse momento de soja é uma tentativa de buscar essa região aqui, tá? Ela buscando essa região aqui do 68, vai ser uma região interessante para ela. Agora tem que ficar um alerta, porque ele pode bater lá no 68, voltar para confirmar o rompimento e voltar a subir. E aí a gente teria uma média de 50 inclinada, porque nesse momento nós não temos essa 50 inclinada. Então, por ela estar sem direção, ela não está com a direção ascendente, ainda não temos isso feito, tá? Então eu coloco uma atenção especial aqui no 68. Se ele não romper o 68, nada feito. E caso ele rompa o 68, tem que ligar o alerta, porque ele pode confirmar. O que é confirmar? É romper a região, voltar aqui e continuar subindo, tá? Muita gente às vezes fala assim, vou fazer uma compra de lote no 68. Aí ele vai ficar alegrão, né? Fala, fiz uma ótima compra, o negócio volta. Aí ele toma calor, fala, eita, vou vender. Aí ele vende, o que o negócio faz? Continua subindo. Aí é o famoso, nossa, eu comprei, ele veio no meu stop e seguiu. Tá? É porque você foi impaciente e não esperou a confirmação. Tá? É a mesma coisa aqui atrás. Imagina quem fez uma compra de lote bem aqui. Bem aqui. Qual que era o cenário? Rompimento das 50. Ele falou, vou comprar, né, porque o preço está aqui, fundo ascendente, maravilha. Só que olha a direção das 50. Olha a direção das 50. A 50 estava apontando para onde? Para baixo, entendeu? Então ele ainda não tinha confirmação desse rompimento. Aí nesse caso, quando a média está para baixo e ocorre o rompimento, a probabilidade de o rompimento ser falso aumenta. Então o que a gente fala diariamente é 90% dos rompimentos são falsos. E aí o que ele faz? Cai bruscamente. Inclusive ele cai para aquela linha do suporte anterior que ele estava aqui, né? Então vale a pena muito tomar cuidado com essas questões de rompimentos e esperar confirmações para ter segurança. Legal? Vamos lá, vamos seguindo com
boi gordo, tá? Boi gordo. Ó, boi gordo não tá, o cenário tá feio, tá muito feio. Ou seja, tem a demanda não está na mesma expectativa, né, do preço, mas a gente usa o gráfico, tá? Eu nem vou abordar tanto sobre a questão de abate do gado, essas coisas, para quem já trabalha na área, ele já tem essas informações. O que eu vou trazer é uma leitura de gráfico para que isso possa auxiliar nas suas decisões de preço. E olha só que interessante, no semanal, o BGI está aqui, ó, abaixo da média de 400, em cima dessa seta que eu coloquei. Agora entrou uma forcinha compradora aqui tentando segurar esse preço. Tá? No semanal tá muito feio, tá longe demais da média de 50, a média de 50 com a 200 está aqui em cima, ó, tá? E aí o que eu uso da análise gráfica para esse conceito? Quando o preço está longe da média, existe duas situações: ou o preço volta na média, ou o preço espera a média chegar. Mas é difícil que o preço continue tão forte longe da média igual ele está, né? Isso no gráfico semanal, tá? E principalmente que está no gráfico semanal. Então, o que a gente tem como expectativa? De que ele fique ali esperando o preço chegar, a média chegar, ou que ele volte na média, pelo menos. Ou que ele faça uma pequena correção depois de tanto tempo de queda, né? A gente tem aqui, fora o gap, tá? Olha só para você ter noção. 4, 5, 7 semanas de queda, mais um gapzão absurdo, né? Então, quando eu trago isso para o diário, que eu consigo ver isso mais próximo, né, tá feio, olha só para você ver. Todos os dias aqui negativo, e aqui ainda pode ser que continue. E mesmo no diário, olha como está longe. Olha como está longe o preço da média, tá? Então aqui merece uma atenção. Pode ser uma lateralização de preço, tá? Não necessariamente ele volte de uma vez, mas ele pode fazer a semana que vem aí ser uma semana que fique aguardando esse preço chegar. O preço está bem difícil aí pro boi gordo, né? Nesse momento praticado aí a 207,25, ou seja, a oferta está maior que a demanda, simples assim, tá? Com o conceito básico de preço, mas eu esperaria para tomar uma decisão de compra, eu precisaria ver um sinal melhor, né? Porque a ideia é, obviamente, comprar barato, mas eu preciso ter contexto, porque não adianta nada você às vezes comprar barato, vou comprar 207 porque o preço está muito esticado e aí a tendência é que ele volte. Mas e se ele continuar caindo, né? Então, quando ele tem um padrão que me gera mais confiança nessa reversão, eu tomo essa decisão. Quando ele não tem esse sinal, e mesmo que ele está muito esticado, ele está muito embaixo, eu espero esse sinal chegar. Legal? Então, nesse momento, está muito esticado? Tá. Tá lá embaixo e pode ter uma reversão? Pode. Mas ele não me deu nenhum sinal para que eu possa me arriscar numa possível compra, né? Você está vendido no papel, maravilha, pode fazer proteção, pode fazer parcial, tudo isso. Você não está aí, está pensando em comprar, toma cuidado, tá? O mercado não faz aquilo que a gente espera, então a gente precisa ter mais sinais, tá? Nesse momento aí não tem nenhum sinal de compra, o que a gente esperaria é somente a ideia de ter algum sinal que trouxesse mais conforto e para que eu possa arriscar o menos possível para ter uma margem bacana, legal? Então é isso aí, a gente vai trazer esses três, vamos só acrescentar o IBOV aqui, né? O IBOV tá num cenário bem horrível, né? A gente vem aí o IBOV com a sequência de, tirando o dia de hoje, né? Ontem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dias consecutivos de queda, né? Hoje ele está aí a 0,25, depois de 13 dias ele está a 0,25 positivo. Vamos ver como que ele vai fechar o dia, mas tá bem com o contexto de buscar aqui, ó. Vamos ver o que a gente tem aqui atrás, ó. A gente tem essa linha, a gente tem isso, ele atingiu essa resistência que agora é um suporte, então pode ser o único fator que segure ele hoje aí, mas eu acho que mais é a questão que é sexta-feira, baixa liquidez, uma sequência grande, não baixa liquidez, poucas movimentações no dia de hoje, a gente não tem nada no calendário econômico, nada que possa trazer alguma situação
que gere um grande movimento, né? E nem uma grande alta, nem uma grande baixa. Então pode ser que ele faça aí uma pequena correção. O que eu vou ter atenção é nesse tipo de pavio, tá vendo? As últimas 3 velas que teve no Ibov, ou seja, ele chegou à tentativa de subida e tomou porrada durante 3 dias. Então nos últimos 3 dias foi igual, tá? Ele tomou porrada aqui, tentou subir e só perdeu, né? Aqui ainda pode acontecer porque a gente está ainda na parte da manhã. Então vamos ver como vai ser reagir a parte de baixo. Mas se ele cair aqui para baixo do 114.392, aí ele vai fechar o 14º dia consecutivo de queda. Mas a gente precisa lembrar que ele está longe das 50, né? Por mais que tenhamos cenários de mídia, né, onde que aponta, né, esse holocausto todo, o gráfico fala para a gente justamente isso. Olha, você está rompendo essa região de suporte, tá ok? Isso aqui, olha, era uma resistência. Olha aqui, vamos puxar aqui de trás para trazer a leitura e olha como tudo se explica, né? Ó, então, olha isso daqui. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Vou puxar mais atrás aqui, só para a gente trazer essa leitura de gráfico, tá? Ó, fundos mais altos, 50 direcional para cima, ele pega um sprintzinho, rompe as médias de 200 e 400, fica por aqui. As resistências fazem bem o papel de suporte, tá? E aí ele começa a subir sem parar. Ele faz um rally. Quando ele faz esse rally, ó, nessa região aqui, ele devolve um pouco. Só que ele cria esse suporte aqui e ele defende. Ou seja, o que aconteceu aqui nessa época aqui? Lembra aquilo que eu falo? Toda vez que o preço está longe da média, ou ele espera a média chegar, ou ele volta na média. E o que o preço fez aqui nessa época? Ele esperou a média chegar. Então, a hora que a média foi chegando próximo, né, aí ele tomou direção, aí ele conseguiu. Se você usar aqui uma média de 20, você vai ver que ele foi bem conduzido. Né? Muito provável que a 20 estaria por aqui, e aí dá mais outro sprint. E aí ele dá mais um e devolve. Só que agora, essa região que era suporte, ele pode vir fazer esse teste aqui para mostrar que é uma resistência e continuar descendo, ou ele pode superar novamente, bater para tentar brigar com a 50 e tentar novos valores, tá? Então, esse é um cenário possível, tá? Então não tem nada demais aí nessa queda, e caso houver uma correção no dia de hoje, é porque ele realmente está muito afastado da média e perdeu, né, essa linha de suporte agora. Vai mostrar para nós se isso é uma resistência ou não. Então, caso o mercado até mesmo consiga trazer o preço aqui nessa linha de suporte, que agora vai ser uma resistência, eu não me assustaria em nada, né? Seria o mercado mostrando os seus padrões cotidianos. Legal? Então é isso, pessoal. Até segunda-feira a gente traz mais análise do mercado agro. Vamos acompanhando, vamos ter uma retomada positiva para o setor. Forte abraço.